dia. Eu sou a Priya Mariana Conrad, bailarina, artista, terapeuta de Reiki e faço práticas, atualmente online, de dança meditativa e dança dos 7 chakras. E então, somado a um convite da gente fazer uma experiência, de articular as nossas visões, tudo que a gente já dançou, com contato e improvisação, a gente está trazendo uma adaptação agora para a forma online. E também eu trago uma adaptação pensando como a gente pode se relacionar com a meditação, se relacionar com outros aspectos, não só o corpo físico, mas também uma integração. E eu acredito muito na presença do nosso corpo, integrando, quando o nosso corpo sente a presença dos sentimentos, sensações e pensamentos integrados. E aí a gente está pleno na nossa presença. Então, essa é a proposta da minha aula, que é Contato em Sol, dentro da mostra dessas oficinas Contato em 3 Tons, que o Sou em Contato está trazendo, junto com os parceiros desse trabalho, que é a Fernanda Carvalho Leite e o Sahaj. A proposta da minha oficina inclui algumas práticas de percepção, então de reflexão do corpo em estado meditativo e da dança, e a percepção com tudo que está ao redor. Então, o contato em sol, a gente faz essa brincadeira com as notas musicais. O contato em sol, eu trago essa relação com as superfícies, com os objetos ao redor, e isso trazendo, então, como consciência da nossa casa, do nosso espaço físico. E claro que se tu tem um parceiro, se tu tem uma possibilidade de ter um contato físico com uma pessoa, aí sim a gente percebe, que é 1000 vezes mais potente, que a prática do contato e improvisação, ela se propõe ao contato físico, com outras pessoas. E seja um parceiro ou mais. E agora, nessa adaptação, eu tô trazendo objetos. Um outro ponto que eu quero trazer em relação a essa proposta do contato em sol e tudo que está ao redor é a gente trazer a percepção de que a gente está ligada a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, a minha cachorrinha latindo, o vento batendo nas folhas das árvores, e eu começo a ampliar esses sentidos sonoros, visuais, então também vai ter alguns exercícios visuais. E eu também quero trabalhar com essa camada de imaginação, que existe essa rede que é invisível, que é como assim como os nossos meridianos do nosso corpo, do nosso campo energético, que formam no cruzamento de várias nadis, que são onde passam as linhas do corpo de energia, onde tem maior volume de cruzamento, são 21 cruzamentos, então está relacionado com os nossos 7 principais chakras. Então, assim como essa teia, que é formada para o nosso campo energético e que também está em troca, a gente percebe isso quando a gente tem uma troca química que acontece por meio dessas camadas invisíveis de interações com outras pessoas, às vezes vão ser mais fluídas, às vezes não, e a gente vai entendendo isso, para desenvolvimento da nossa dança, e também perceber isso em relação às outras superfícies, Então, queria trazer um pouquinho que a gente vai entrar nesse assunto, nessa grande matriz invisível que nos conecta e nos liga também com todas as outras superfícies, outros seres, e camadas tanto de vida, plantas, animais, pessoas, quanto aquilo que é matéria sem vida, digamos, mas que também tem o seu movimento de átomos e moléculas para estar aqui como matéria. Então, para preparar para essa aula, eu vou pedir para vocês um objeto pequeno e um objeto maior. Como exemplo, eu estou trazendo uma garrafa de água, de plástico, e o bom é que é uma garrafa com um líquido dentro, tu pode escolher, eu botei metade,
né? Certifica que tá bem tampada, para não ter acidentes. Que pode ser interessante também nessa experiência, mas eu não tô a fim de fazer nesse momento. Eu quero realmente que a gente pesquise o volume na relação com o objeto, a gente vai pesquisar a entrega de peso sobre esse objeto e esse objeto sobre a gente, né? Então, aqui a gente vai entender que a garrafa com a água dentro, a gente também relaciona com o nosso corpo, né? Grande camada de líquidos que impulsiona o nosso movimento. Outro objeto que eu escolhi foi uma colher de pau. Uma colher de pau que ela é muito leve e isso é bom a gente poder também, se quiser fazer como eu fiz, estou fazendo 2 objetos também pode ser, né? E a colher de pau, ela pode estabelecer, desde eu perceber relações de equilíbrio, de superfícies e de transição entre um suporte e outro do meu corpo, e isso eu vou trazer bastante na aula. Outros 2 objetos que eu estou trazendo como sugestão é o banco de madeira, que é fácil de ter, ou uma cadeira, e eu também estou trazendo um puff. Esse puff, tanto de eu poder acolher e eu também poder ir para cima desse puff. Enfim, achar algum lugar na sua casa que seja possível. Eu tô fazendo aqui na varanda, mas se conseguir arrastar um pouco os móveis, uma roupa confortável que também permita movimento, e aí a gente vai dar continuidade. Se quiser fazer uma pausa no vídeo e buscar esses objetos, e depois volta aqui e a gente continua, tá bom? Então, seguindo essa relação de estabelecer contato com tudo que está ao nosso redor, a gente vai começar a mover lentamente a partir do centro do corpo, da nossa estrutura da coluna, começar a criar alguns movimentos em relação ao espaço, em relação ao meu corpo, deixando permear com tudo que está ao redor, sonoramente, em contato, assim como minha gatinha passa por cima no meu corpo. E nessa pequena ondulação, vou deixando chegar nas extremidades, então passando para os ombros, topo da cabeça, os braços, articulações, e ainda de olhos fechados, é como se gerasse algumas movimentações, compreendendo as possibilidades do corpo. Um breve espreguiçar. Rotando articulações de um lado para o outro. Nisso eu já vou gerando um atrito de deslizar, compreender como é que está essa superfície que eu estou tendo contato, essas madeiras dessa varanda, no meu caso, mas se tiver um tapete ou alguma coisa, ainda com a barriga para cima, percebendo as possibilidades de rotação, mas não transfere muito para outra postura corporal ainda, permite ainda quase transferir, quase rolar, mas ainda permanecer com a barriga para cima. E aí a gente vai fazer uma pausa. E eu vou explicar agora, aí pode abrir um pouco os olhos. Eu vou explicar agora essa prática que vai envolver a gente se mover de olho fechado. Então eu vou, dessa postura que eu tava, começar a criar um deslocamento no espaço, percebendo as superfícies e objetos ao meu redor. Então, com cuidado, que estou com olhos fechados. E eu vou criar uma pausa em algum momento. E aí eu vou abrir os olhos.
eu deixo essa camada de informação das formas e de tudo que está ao redor chegar. E se eu tenho alguma curiosidade por alguma coisa, de olhar de uma outra perspectiva, eu vou de novo acionar o movimento com os olhos fechados, girar, passar por um outro lugar e abrir meus olhos de novo, perceber as cores, o quão perto está do meu corpo. Fecha. Abre. E assim tu vai criando o próprio ritmo. Eu tô aqui conduzindo as primeiras, mas você pode pegar e começar a conduzir seu próprio ritmo. Por onde eu quero abrir o olho, abrir meu olhar. Fechar. Poder tirar o quadril do chão, mover em outros níveis, abrir os olhos, fechar. Abrir os olhos e fechar. Tô trazendo a partir do meu ritmo, mas sempre lembra que vou deixar um tempinho agora para você mesmo experimentar esse ritmo. E eu posso trazer quanto tempo eu quero ficar com o olho aberto, observando. E eu posso escolher isso ficar bastante tempo em relação a algum outro que eu escolho só. Abrir os olhos e fechar de novo e já seguir. Sempre lembrando de movimento de olho fechado e pausa de olho aberto. Então, sempre que eu faço uma abertura do meu olho, eu pauso meu corpo, ou também eu pauso meu corpo e eu faço uma abertura do meu olho. Então, gente, agora a gente vai fazer os exercícios com os objetos que eu sugeri. Então, são 2 objetos pequenos. Essa daqui, então, com uma garrafinha de água, pode escolher a quantidade, né, de água que vai colocar. E ela também pode trazer muita referência em relação ao nosso corpo humano, né? Nossas camadas de líquido dentro do corpo que ajudam a impulsionar o movimento. Então, a gente vai estar também se conectando com as qualidades de movimento, né, as 5 ações que eu trouxe. Então, essa primeira ação de ceder, né, de colocar a garrafa de água sobre uma superfície que tu escolha, né, depende se eu vou buscar uma postura e vou só sentir esse peso e volume dessa garrafa e poder perceber as pequenas movimentações que eu posso fazer com o meu corpo e que vai se deslocar essa área de contato desse objeto. E eu vou estudando. Então, desde uma relação de equilíbrio também, de poder me deslocar pelo espaço. Então, essa ação de ceder o objeto. E eu também posso escolher, ela tá sobre o meu corpo, mas também eu posso escolher, né, eu me relacionar colocando o meu corpo em cima. Claro que aqui é uma garrafa de água, também se eu coloco muito peso, faz mais barulho, pode estourar. Então eu vou sempre cuidar, assim como essa diversidade de corpos, né?
um corpo que sustenta mais, um banco, outro objeto, e esse corpo que é mais frágil, e eu posso ceder o meu corpo em cima desse objeto. Outra ação, né, de impulsionar, então, a partir do momento que eu uso uma pressão e eu vou impulsionar em relação a esse objeto, né? A outra ação também de buscar, né, alcançar, eu ir em relação a ele. Então, se eu estou movimentando e daí eu tenho um outro corpo, né, que eu vou me relacionar, que está aqui no espaço, e chega um momento em que eu vou me deslocar na direção, né, em alcançar, pegar e puxar. Vou dar vontade de tomar água. Mas essas ações em relação ao objeto, né? Também poder escolher outros lugares do meu corpo, como eu me relaciono com esse objeto. Pode dar mais tempo, percebendo num só lugar, ou pode querer já transitar para outro lugar. Claro que a mão é o lugar mais fácil e usual da gente estar se relacionando, então poder buscar em outros lugares do corpo, né? Deixe prensar, né, uma pinça que eu vou fazer de sustentação para ir para outro lugar. E a relação de como isso vai como esse objeto chega ao chão, né? Como tem o volume de água que impulsiona, ele tem uma forma de chegar no chão que conduz o peso. Tá? Então, o outro objeto que eu estou trazendo como experiência é a colher. Né? Então, a colher de pau, né? De poder escolher também qual é o lugar que queira experimentar esse pouso, né? Dela. E é um objeto muito mais leve, então, de eu poder perceber a cabeça, poder botar em outra área do corpo, perna. Se eu quiser fechar os olhos um pouco, poder me relacionar percebendo esse peso desse objeto, transitando para outra parte do meu corpo. E que movimentos que eu vou fazendo com o meu corpo para me relacionar, né, com esse objeto e sentindo as possibilidades. E a curiosidade, que é muito importante, né? Por mais que pode parecer besta, mas essa relação de curiosidade é sempre importante, mesmo que seja um objeto inanimado. Quando a gente está com um corpo, com uma outra pessoa, que é um outro volume, né? Existem muitas outras interações. Mas mesmo que eu pegue um objeto, se mantenha curioso para ir percebendo as possibilidades que eu posso conduzir e fazer em relação a esse objeto. E também como ele cai no chão, como é que ele desliza. Essas brincadeiras possíveis. Então agora a gente vai para o outro objeto, que é um objeto maior. Eu escolhi o banco, o primeiro deles. E aí a gente vai poder prestar atenção e trazer essa consciência de como é que eu vou ceder meu corpo, né, sobre essa superfície. Então, para além de eu usar ele como normalmente eu uso, né, de ficar sentado, eu poder escolher outras posturas, desde o mais simples, que possa parecer de começar pelo braço, uma superfície menor, e deixar essa ação de ceder acontecer sobre a superfície. E depois poder explorar, então, outras posturas, né? Então, muitas vezes quando a gente quer também sentir bastante o nosso peso entregue, cedendo, a gente percebe com o centro do corpo, né? Isso por ter um volume maior, um peso maior. Mas em todas as áreas a gente vai ativando essa percepção. Mas podendo escolher também o centro do corpo
para ceder. Organiza de uma forma que fique confortável. O banco ele não é, né, uma superfície tão confortável como o puff. Tem outro material, firmeza, dureza, outra superfície. Então também ainda nessa relação de equilíbrio, de pontos de equilíbrio, poder experimentar sentar mais na beirinha do banco para encontrar possibilidades, né? E depois também encaixando outras formas do banco se encaixar no meu corpo. Então ele sobre o meu corpo depositando, né? Cedendo. E percebendo que essas ações estão sempre juntas, né? Do simples ação, né, que eu fiz aqui de pegar, puxar, cansar, ir para um outro lugar em relação ao meu corpo, empurrar, impulsionar, e isso gerar outra possibilidade, agarrar, puxar, trazer. E aí eu vou poder ir explorando as possibilidades que eu encontro de jogo com esse objeto, de encaixe, às vezes poder criar pausas ou um movimento contínuo. Percebendo como é que meu corpo joga e brinca e descobre esse objeto para além, né, de pegar com a mão e sentar. Então, essas muitas possibilidades que eu vou encontrando com o objeto. E como é que é me relacionar, dançar. Relembrar de muitas posturas que eu já encontrei dentro do contato e improvisação, de suporte, ou outras novas que aparecem com esse objeto. Ok, agora a gente vai ir pro puff. Então agora o último objeto que a gente vai trazer no estudo, que eu tô trazendo, nesse caso é o puff, mas quem tiver outros, ou já continuou o estudo com o banco ou com a cadeira, mas se quiser outras é uma almofada maior, né? E aí a gente vai também começar a se relacionar da mesma forma, assim, com a curiosidade desperta. Então, a gente poder ceder o corpo, soltando o ar, sentindo as texturas também desse objeto. Quando também depois acolher e sentir o peso do objeto sobre mim. Então, como é que eu vou me relacionando? Em que áreas do meu corpo eu vou colocando essa superfície. Minha gatinha brincando. Então, deixar esse peso cedido puff. Eu também poder escolher outras partes do corpo para me relacionar. Uma última coisa importante para trazer é que quando a gente está se relacionando
com um objeto que eu escolhi, eu tô trazendo essas ações em relação a ele. O que eu trago também, né, no contato em sol, é a gente poder se abrir e se relacionar com as outras superfícies que estão ao redor, né, e desde o chão, a textura, né, eu poder estar atenta tanto visualmente, como eu trouxe naquele exercício, quanto poder fechar os olhos e me relacionar com o som ao redor. E tudo que pode ir incluindo de informação nessa dança. Flores, plantas, objetos, gato. Como é que eu sinto o ar, as texturas, manter viva a superfície de contato com as antenas ao máximo ligadas, alertas em relação, podendo buscar criar com o que está ao redor e com o objeto escolhido, e assim, e continuando, né, depois indo para dança com todas as possibilidades, com pegar os objetos, talvez criar danças mais dinâmicas, podendo encontrar pausas, podendo ir estabelecendo adaptações, né, possíveis para essa prática, com a nossa criatividade, com a nossa espontaneidade, leveza. Então, vamos agora seguir para essa dança nesse final. E aí eu deixo em aberto, né, trazendo esses estímulos dentro dessa aula e agradecendo a presença de cada um.
Então, gente, a partir dessa experiência a gente vai encontrando um final para essa dança que pode repousar numa pausa de movimento, de experiência. E fica o convite para poderem escrever na publicação desse vídeo, né, nos trazer retornos de como é que foi a prática e essa partilha pode ser em texto, né, se quiser trazer, ou enfim, várias ideias possíveis. Agradeço cada um que está assistindo e que está se propondo a experimentar o corpo e a prática do contato e improvisação através de outras estruturas possíveis online. E então, realmente finalizando aqui, muita gratidão ao acolhimento, tá bom? Um beijo grande. Posso sentir acolhidos, abraçados de outras formas.